Prezados irmãos, hoje iremos mostrar para vocês um diálogo entre Jesus e seus discípulos, quando se iniciou o messianato, as primeiras pregações, ali à margem dos lagos. Muitos se aproximavam de Jesus, mas essa aproximação dessa multidão, a princípio, eram os sofredores, os humildes, os estrupiados, os doentes, os atormentados. E saíam dali consolados, muitos curados, outros aliviados. E voltavam para os seus locais e propalavam os feitos de Jesus. Como também o que Jesus pregava sobre a boa notícia, sobre o reino dos céus, sobre essa divina boa nova. Esses comentários chegaram a várias cidades. E esses comentários começou a despertar nos judeus mais rigoristas sentimentos negativos em relação a Jesus. Eles viam em Jesus um perigoso revolucionário, diziam que Jesus estava quebrando antigos princípios da lei mosaica, da lei judaica, chamavam Jesus de conspirador vulgar contra Herodes. Outros chamavam Jesus de feiticeiro, um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Nessa viagem que eles fizeram a Nazaré, encontraram esse clima de hostilidade. Essas notícias falsas, caluniosas contra Jesus já tinham contaminado o povo de Nazaré. E Jesus sentiu as primeiras investidas dos inimigos gratuitos da sua doutrina, mas mesmo assim não recuou. Ele aproveitou todas as oportunidades para esclarecer e ensinar a todos que queriam lhe ouvir. Ele não foi puxar ninguém e à procura de ninguém para lhe ouvir. Ele começou a falar e as pessoas começaram a se aproximar. E então, muitos também daqueles que estavam contaminados com as mentiras começaram a ironizar, a querer ridicularizar Jesus. E os discípulos reagiram. Trocaram palavras ásperas, começou aquela contenda, né? Filipe e Simão Pedro tentaram argumentar com essas pessoas. Falaram das edificações do Messias, e quanto mais Simão, Filipe, Levi, Pedro, André falavam a essas pessoas sobre o reino dos céus, eles gargalhavam de forma irônica. E cada vez mais acendia no ânimo dos apóstolos raiva, essa impulsividade de defender apaixonadamente as ideias da boa notícia. E aí eles diziam que Jesus era um servo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma secla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Pedro e André, Tiago e Levi, queriam naquele momento instituir um debate público para evidenciar a supremacia dos ensinos do Messias em confronto com os textos do Velho Testamento. Porque em muitos momentos Jesus, na sua pacificação, o príncipe da paz, ele corrigiu os textos antigos. Ele corrigiu o Velho Testamento. Mas com serenidade, ele dizia, vos dizem os antigos. Aí declinava o texto antigo dos profetas do Velho Testamento.
Mas aí, calmamente, serenamente e amorosamente, ele também dizia: mas eu vos digo, e formulava a correção daquele escrito. E quando estava nesse ponto de muito acirramento dos ânimos entre os apóstolos e os debochadores, né? Os irônicos, Jesus calmamente ordenou a retirada, com tranquilo sorriso, para voltarem a Cafarnaum, para deixarem Nazaré e voltarem a Cafarnaum. Os apóstolos exaltados estranhavam a serenidade e o silêncio perante os envenenados, as envenenadas insinuações a respeito do mestre. Pedro e Filipe, no momento oportuno, que estavam querendo entender aquela reação de Jesus, queriam se esclarecer com Jesus o porquê que ele fazia assim. E Filipe perguntou: mestre, chamaram-vos de servo de Satanás. E como não reagir, mestre? Revidamos aos ataques com a maior força das nossas expressões. Jesus olhou calmo, sereno, olhar profundo e amoroso e disse: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Procurei ensinar que a melhor réplica é sempre do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Vejam que eu não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados a nossa excursão à cidade vizinha de Nazaré, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então Jesus estava dando a lição do exemplo, que manteve a serenidade, esclareceu, curou e não se furtou a dizer as verdades do reino dos céus. E aí continua Jesus: de que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Perderíamos a oportunidade do triunfo do amor. Havia maiores separatividades e odiosas dissensões, meus irmãos. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruídos sonoros de uma caixa vazia. Então esse ensinamento de Jesus agora para os apóstolos é muito forte. Que adianta as dissensões públicas? Que adianta a gritaria? Que adianta o acirramento dos ânimos? Aí, repare bem, vou repetir. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma, as afirmações são simples ruídos sonoros de uma caixa vazia. Agora eu lembro Paulo, quando eu disse: eu posso falar a língua dos anjos, ter toda a sabedoria do mundo, mas se eu não tiver amor, nada serei. É como um símbolo que retine, né? Caixa vazia. Aí Filipe pergunta: mestre, a maioria dos que compareceram às pregações de Nazaré falaram mal de vós. Na serenidade de Jesus, ele olha para Filipe e diz: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade elevado conceito? Te digo, Filipe,
nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para suas próprias vidas, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Isso aqui é importante demais. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, impressionado com a fala de Jesus, com a sapiência, ele continua olhando para Filipe. Sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos dos seus contemporâneos. Portanto, Filipe, é indispensável considerar que o conceito justo é respeitável, mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, dentro de nossa lealdade para com Deus. Filipe se cala e entra Simão Pedro. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas, Senhor? Simão Pedro pergunta. Com a mesma serenidade, Jesus responde. Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém, que não se perca tempo. Filipe entra. Senhor, esclareço que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Aí Filipe já estava se queixando a Jesus dos próprios companheiros. Uns acusavam os outros de brigão e desordeiro, de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Eu pergunto, Senhor, se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Jesus esclarece. Estas, Filipe, são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Repito, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Filipe, eu te pergunto, já edificastes o reino de Deus no íntimo do teu espírito? Filipe confessa. É verdade que ainda não, Senhor. Jesus diz: se o colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, terias deixado de ser aceito. Que sabedoria de Jesus, né? Que sabedoria. É o mestre maior, o modelo e guia. O que é indispensável, Filipe, é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade, com a verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro
nos parece insuportável. É possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Aí Pedro entra. Mas, Senhor, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Porque a lei antiga dizia isso. Era preciso se arrepender e ir confessar ao outro o seu arrependimento, que reconhecia o seu erro. E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de ovelha? Jesus esclarece a Pedro. O perdão, Pedro, não exclui a necessidade da vigilância com o amor, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Em nenhuma circunstância, Pedro, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando eu ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Aí Simão Pedro pergunta, aquela pergunta que está lá no Novo Testamento: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, que ele hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus: não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Jesus aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco na obra sublime da redenção, da construção do reino dos céus no âmago de cada um. Quando foi acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, e isso consta lá na condenação de Jesus, que ele tinha sido condenado à crucificação pela prática de sortilégios, isto é, feitiçaria. Jesus demonstrou, nesses momentos, a máxima boa vontade para com os espíritos rasteiros do seu tempo. E culminou o seu ensinamento na cruz, quando perante os verdugos, os algozes, os debochadores, perante aquela ignomínia da crucificação, a serenidade plena em Deus, a sua comunhão perene, inabalável com Deus, lhe proporcionou dizer, nos últimos momentos na carne, declamar o Salmo de Davi e também dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Espíritos rasteiros que ainda permanecemos na Terra, com um pouco mais de crescimento, mas ainda no primeiro patamar do desenvolvimento da nossa partícula divina, do self. Ainda envolvidos, como ele disse aqui, que me chamou muita atenção, com as ilusões
que nesse período de infantilidade espiritual, nos primeiros exercícios do raciocínio, de conceituar, através dos 5 sentidos, os desafios da vida, nós inventamos ilusões, inventamos conceitos equívocos e, no percorrer dessa escola, nós iremos crescendo, amadurecendo e tirando a trave dos olhos para começar pela maturidade, pelo alcance do Espírito que vivifica por trás da letra, entendermos o reino de Deus no âmago de cada um, o self, a partícula divina, que encerra todos os atributos, toda a herança que o Pai nos doou quando nos criou. E esse desiderato alcançaremos, porque Deus é perfeição absoluta e imutável, e a sua obra também. Os momentos de desacerto, de invenções, de ilusões, de falsos conceitos, de falsas interpretações, é um piscar de olhos. Passarão. Somente o amor de Deus e suas leis perfeitas e o destino que Ele estabeleceu para cada filho seu, cada inteligência que evolui no reino hominal, nós iremos alcançar a angelitude, a proporção que esse mergulho do filho pródigo se dirigir nessa viagem interior para a autodescoberta, o conhece-te a ti mesmo, e a substituição dos defeitos pelas virtudes e das más inclinações para os bons costumes, para a ética e para a moral, trazida pelo modelo e guia do Filho maior de Deus, que é Jesus de Nazaré. Um abraço fraternal para todos.